Em cerca de 4 horas de reunião, o Conselho de Gestão definiu pela demissão do vice-presidente de futebol, João Patrício Herman. A medida serve como uma resposta ao grupo de jogadores que, após o empate contra o Cuiabá, mostrou descontentamento com o agora ex-dirigente colorado. Aqui nesse vídeo, eu conto os bastidores de como a cabeça de João Patrício Herman foi servida para as lideranças do elenco colorado. Bom, gente, que segunda-feira, em estreia do canal, muitas movimentações. A gente teve do lado do Grêmio um noticiário muito importante com o Matheus Dávila e pelo lado do Internacional o Furacão. Eu confesso que até demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, porque ao longo da tarde a gente tinha as informações e tinha também a possibilidade de que uma nova informação derrubasse aquele vídeo. Então, cautelinha, porque agora sim eu chego com todas as informações e bastidores do que aconteceu para a queda do mais importante dirigente da pasta do futebol colorado. João Patrício Herman não é mais vice-presidente de futebol do Internacional. E eu começo a contar essa história a partir da semana passada, com os protestos que aconteceram por parte da torcida e que chegaram dentro do vestiário colorado. Vocês lembram do episódio das faixas dentro do Beira-Rio, onde torcedores da Popular entraram no estádio e penduraram faixas contra algumas lideranças do elenco, em especial Rodrigo Dourado, e também contra o vice de futebol, João Patrício Herman, pedindo a demissão do então dirigente do Internacional. Desde então, e até um pouco antes disso, a situação, o clima de João Patrício no departamento de futebol colorado, ele era complicado. O João Patrício Herman foi escolhido pelo presidente Alessandro Barcelos, principalmente pela história que ele tinha no Internacional. É um conselheiro já emérito, que tem mais de 30 anos de conselho deliberativo, décadas de vida política do clube, filho de um ex-presidente histórico do Internacional, o seu Heraldo Herman, e com toda essa bagagem, o João Patrício Herman veio para ser a figura política do departamento de futebol colorado, supervisionando os profissionais, que na prática eram quem tocavam o negócio. Não pensem que era o João Patrício Herman o responsável por pesquisar, negociar e contratar jogadores. Isso ficava a cargo dos profissionais. E isso foi sempre muito claro por parte do departamento de futebol, do próprio João Patrício Herman e também da gestão do Internacional. Mas a função do João Patrício era dar estofo, era dar peso para o departamento de futebol colorado e principalmente comunicar com o torcedor. E já aqui eu adianto que a gestão do Inter, a cúpula do Conselho de Gestão, entendia que o João Patrício Herman não teve tanta habilidade para comunicar com o torcedor e principalmente para comunicar com o grupo de jogadores, no período em que esteve na pasta da vice-presidência de futebol. Se entendia que o João Patrício Herman muitas vezes faltava com algum tipo de cuidado, dava algumas declarações que eram um pouco fora de hora, mas se tinha a convicção que se não fosse o João Patrício Herman, não havia outro nome para substituí-lo nessa pasta. Importância também que ele levava por conta da conjuntura política. Rapidamente, o João Patrício Herman é do Convergência Colorada, um grupo de conselheiros que tem um número significativo no Conselho Deliberativo e que foi um dos grandes responsáveis por levar o presidente Alessandro Barcelos ao pátio. Bom, dentro disso veio o episódio das faixas, a cobrança da torcida em cima do João Patrício Herman e a cobrança da torcida também em cima do grupo de jogadores. E é aí que começou a apertar o calo para o lado do dirigente colorado. Porque após o empate contra o Cuiabá em 0-0, alguns jogadores no vestiário demonstraram descontentamento contra a direção, em especial contra a figura do presidente Alessandro Barcelos, questionando alguns pontos, entre eles, espera aí, por que a torcida está cobrando os jogadores e não está cobrando o presidente? O que aconteceu nesse episódio das faixas? Que essas faixas entraram, foram penduradas e ninguém ficou sabendo, e os jogadores foram expostos nesse sentido. O grupo de jogadores também cobrou da direção do Internacional que tinha pouco respaldo, que a direção não ia para os microfones defender os atletas. E mais do que isso, né, gente, a gente sabe que existe um processo, e eu já falei isso no vídeo anterior, de mudança de fotografia que o Inter está fazendo aos poucos. Então, até por isso, a direção do Internacional nunca ia aos microfones para defender, por exemplo, o Thiago Galhardo, para defender o Paulo Guerreiro, o Marcelo Lombo, porque são jogadores que evidentemente vão sair. E isso foi cobrado à direção do Internacional. E foi colocado também que o João Patrício Herman não era um cara que tinha uma boa relação com o grupo de jogadores. Algumas lideranças colocaram isso, que o João tinha alguma dificuldade nesse tipo de comunicação. Dentro disso, o Conselho de Gestão do Internacional se reuniu.
nesta segunda-feira, após a reapresentação do grupo, para definir se o João Patrício Hermann cairia ou não, se eles cederiam ou não à pressão do grupo de jogadores. E por isso eu digo que foi o grupo de jogadores, talvez o grande responsável pela queda do vice-presidente de futebol colorado. É claro que existiam outras coisas, é claro que existia um certo descontentamento, é claro que existia uma certa, não desconfiança, mas um certo não encaixou o trabalho do João Patrício Hermann no departamento de futebol nessa gestão colorada. E por isso eles foram para a reunião, que é semanal, ordinária, do Conselho de Gestão para definir se o João Patrício Hermann ele ficaria ou não. E agora eu entro nos bastidores de tudo que aconteceu nessa segunda-feira, como se fosse um time-lapse, para explicar como se deu a queda do então mais importante dirigente do futebol colorado. Pela manhã, o João Patrício Hermann esteve no CT Parque Gigante, atuou como vice-presidente de futebol. E aqui eu já dou um bastidor, tá? Pela manhã, isso da tarde, na verdade, ali por volta do meio-dia, eu contatei o Internacional para pedir uma entrevista do João Patrício Hermann no Atualidades Esportivas. E eu perguntei, João Patrício Hermann ainda é vice de futebol? E me foi garantido que sim, ele estava respondendo como vice-presidente de futebol. Acabou que o João Patrício Hermann não falou conosco. Disse que tinha compromissos e que não poderia conceder entrevistas. E a gente sabe que à tarde aconteceria essa reunião do Conselho de Gestão do Internacional para definir pela permanência ou não do João Patrício Hermann. À tarde, eu conversei com uma importante pessoa do Internacional, que eu confio muito, que me passou já uma boa ideia do que poderia acontecer nessa reunião do Conselho de Gestão. E praticamente me foi confirmado que, de fato, era muito difícil segurar o João Patrício Hermann, principalmente pelo pedido dos jogadores, pela pressão que o grupo de atletas fez em cima do presidente. De alguma maneira, o presidente teria que dar alguma resposta para o grupo de jogadores para tentar trazer para o lado da direção as lideranças do elenco, que estavam um pouco dispersas, e teve essa cobrança forte no vestiário após o empate contra o Cuiabá. O João Batista Filho trouxe no canal do YouTube dele a informação de que o Tyson era um dos mais exaltados. Que até é uma coisa comum, que o Tyson é conhecido por ser esse cara chato mesmo, que em resultados ruins ele paga geral, para todo mundo, para jogadores, para comissão técnica, para a direção. E ele fez essa cobrança veemente para todo mundo, para alguns jogadores e também para a direção. Então o clima estava um pouco conturbado. E a direção tentava dar uma resposta ao grupo de jogadores, e a resposta mais simples que poderia ser dada era, de fato, a da demissão do João Patrício Hermann. Eu questionei para essa pessoa se o Paulo Brax poderia cair. E aí me foi dito que não. Porque, segundo o pensamento do Internacional, a demissão do Paulo Brax não surtiria um efeito tão grande assim junto ao grupo de jogadores, junto ao torcedor, junto à opinião pública, para mudar o panorama do Internacional. O Paulo Brax é um cara que tem uma faixa salarial de acordo com aquilo que o Internacional pode e quer pagar para um executivo de futebol. Se entende que o trabalho do Paulo Brax ele está sendo competente, apesar de, na reunião do Conselho de Gestão, ficou definido que haverá uma cobrança mais intensa ao trabalho desse profissional. Não se descarta também a ideia da contratação de um coordenador técnico para auxiliar o Paulo Brax nesse processo, e isso é uma ideia que o Conselho de Gestão já tem há muito tempo. E então, ele já me passou que a tendência era que o João Patrício Hermann caísse e que o Paulo Brax ele ficasse. E aí eu até anotei uma frase que essa pessoa me falou: olha, tudo depende do grupo de jogadores. É muito difícil segurar alguma decisão que o grupo de jogadores quer, pelo fato de que o futebol é um dos únicos meios onde os jogadores ganham mais do que aqueles que os chefiam. Então eles, de uma forma ou outra, têm um controle da situação. E se a direção não fizesse alguma coisa, não entregasse alguma coisa para o grupo de jogadores, a situação poderia ficar bem complicada para o restante da temporada. Não estou dizendo que eles fariam um corpo mole, mas assim, o ambiente ficaria conturbado, e tudo que o Inter está tentando fazer nesse momento é limpar o ambiente. E se tentou limpar o ambiente com a demissão de João Patrício Hermann. Antes do Donos da Bola Rádio, eu conversei com uma pessoa que esteve nessa reunião do Conselho de Gestão, e ela me disse: olha, a decisão está encaminhada, possivelmente amanhã a gente tenha alguma publicação oficial. Aconteceu que ela saiu hoje, detalhe, hein? 1 minuto depois do Donos da Bola Rádio acabar, mas faz de conta que nada aconteceu. O Inter publicou que, de fato, o João Patrício Hermann estava saindo. Com um detalhe, a nota diz que o João Patrício Hermann pediu para sair. Não foi bem assim, até onde eu sei. O João Patrício Hermann até comunicou os dirigentes colorados que o seu cargo estaria à disposição. Enfim, mas o cargo estar à disposição não é exatamente um pedido de desligamento. A direção do Inter, o Conselho de Gestão, optou por trocar o comando do futebol nesse momento complicado, a fim de dar uma resposta. Entregou a cabeça de João Patrício Hermann de bandeja para o grupo do Internacional.
Detalhe, agora quem assume pelo menos interinamente a pasta é o presidente do clube, Alessandro Barcelos. Existe a possibilidade de, nos próximos dias, um novo vice-presidente de futebol ser anunciado? Sim, existe. Mas um dos problemas que fez com que essa queda do João Patrício demorasse um pouco mais é porque não há um nome de consenso no bastidor da atual gestão do Internacional para assumir o cargo de vice-presidente de futebol. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho até que novos nomes surjam. Até existe ali um ou outro nome ventilado, mas sem nenhuma força. A tendência é que, pelo menos por um primeiro momento, até sair da crise, o Alessandro Barcelos, presidente do clube, acumule também o cargo de vice-presidente de futebol. Senhores, não se esqueça de deixar o teu like, de dar o joinha, de comentar aí embaixo, de ativar as notificações e de se inscrever no canal. Eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, comprou ideia. Já somos mais de 5.000 inscritos em menos de um dia. A dupla é forte.